Se você fosse construir a sua casa, onde você a construiria? Talvez numa cidade ou numa vila onde houvesse bastante gente por perto e muitas coisas acontecendo. Talvez você preferisse a tranquilidade do campo, longe da correria das cidades populosas. Algumas pessoas preferem viver nas montanhas, onde o ar é puro e fresco. Outros gostam de água e, por isso, constroem suas casas próximo ao mar ou perto de lagos e rios. Bem, mas onde quer que você decida construir a sua casa, é importante que você esteja atento ao tipo de terreno que está debaixo dela. Veja, toda construção precisa de um alicerce sólido. O alicerce é a base de uma construção. Em cima dele está o peso de toda a construção, para que ela não balance ou caia. Se o terreno não for sólido como uma rocha, então o construtor terá de reforçar o alicerce. Às vezes, o construtor precisa usar concreto ou viga de aço que são introduzidos bem fundo dentro do terreno. Essas vigas, então, suportam o peso de toda a construção. As casas geralmente não necessitam de um alicerce bem profundo, mas quanto maior for a construção, mais firme terá de ser o seu alicerce. Assim, primeiramente, o construtor precisa saber que tipo de alicerce ele vai usar e deve também saber que ele terá de escavar para conhecer melhor o terreno. Quando os construtores escavam aqui para colocar o alicerce, eles encontraram areia, um tipo de areia macia e bem soltinha, em cima da qual é muito perigoso construir. A areia não é um bom alicerce. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, contou uma história sobre um homem que construiu sua casa sobre a areia. Ele estava então falando para muitas pessoas, ensinando a elas sobre o reino de Deus e sobre o tipo de gente que vai morar nesse reino. À medida que as pessoas ouviam Jesus falar, elas iam se dando conta de que o seu ensino era diferente de tudo o que elas haviam ouvido até então. Havia também algo de diferente em Jesus. Eles pensavam que Jesus era um grande mestre, ou mesmo um profeta, mas eles não sabiam que ele era o Filho de Deus e que havia descido do céu para ser o Salvador deles. Quando Jesus terminou o seu discurso, ele lhes disse: "Se vocês ouvirem as minhas palavras e fizerem o que eu lhes digo, vocês serão como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas, se vocês não fizerem o que eu lhes digo, serão como um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia." Mas, afinal, quem pensaria em construir uma casa sobre a areia? Bem, esse homem tolo construiu. Por quê? Talvez porque ele fosse muito distraído e nem pensasse naquilo que poderia vir a acontecer. Ou talvez ele não quisesse gastar tempo construindo o tipo de alicerce apropriado para a casa. Ou ainda, quem sabe, ele não quisesse construir no terreno onde havia um alicerce mais sólido. Qualquer que tenha sido a razão, ele acabou construindo sobre a areia. Ele realmente foi um tolo. Eu não quero ser como ele. Você quer? Imagine o que aconteceria se viesse uma tempestade. Imagine quando ventos muito fortes começassem a soprar e uma chuva intensa começasse a cair sem parar até que os rios transbordassem e alagassem tudo. O que você acha que aconteceria se uma tempestade dessas batesse com força contra a casa? Você acha que ficaria tudo bem? Não, eu tenho certeza que não.
Não importa quão bonita e forte fosse a casa, se o seu alicerce fosse fraco, a casa seria arrastada e destruída. É sobre isso que o Senhor Jesus está nos falando. A Bíblia é a palavra de Jesus para mim e para você. Se você não fizer aquilo que Jesus diz, você irá perder a coisa mais importante da sua vida, a sua alma. Essa é a parte de você que vive para sempre. Na Bíblia, em Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus disse que não vale a pena ganhar o mundo inteiro e tudo que nele há, se com isso você perder a sua alma. Perder a alma significa estar separado de Deus para todo sempre. Então, veja como é importante a gente conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, e praticar aquilo que ela nos ensina. Deixe-me mostrar a você mais uma ou duas coisas que Jesus ensinou para as pessoas naquele dia no monte. Em Mateus, capítulo 5, versículo 20, Jesus ensinou às pessoas que, a menos que a justiça delas seja maior que a dos escribas e fariseus, elas não entrariam no reino de Deus. Mas o que significa justiça? Significa ser perfeito e correto, sem nenhum pecado, assim como o próprio Deus. Os escribas e fariseus eram os líderes religiosos dos judeus. Certamente, eles entrariam no reino de Deus, não? Não. Jesus ensinou para as pessoas que elas tinham de ser melhores do que os escribas e fariseus. Mas quão melhores? Elas tinham de ser perfeitas e corretas aos olhos de Deus, ou seja, sem nenhum pecado. Você é assim? Não, nenhum de nós é. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 10, não há nem um justo, nenhum sequer. No versículo 19, ela diz que o mundo inteiro é culpado aos olhos de Deus porque todos quebraram a lei de Deus. Você e eu somos pecadores e não podemos agradar a Deus. Nós fazemos, falamos e até mesmo pensamos coisas que são pecado. Então, como poderemos ser justos aos olhos de Deus? Só há um jeito. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Ele é o caminho, o único caminho. Foi por isso que Ele desceu do céu. Ele é o caminho de Deus para que você e eu nos tornemos justos diante de Deus. Mas como Ele pode me tornar uma pessoa justa? O Senhor Jesus viveu como um justo. Ele nunca teve pecado. Tudo o que Ele fazia era agradar a Deus Pai. Então, Ele entregou sua vida perfeita e sem pecado como sacrifício pelos nossos pecados. Na Bíblia, em Romanos, capítulo 6, versículo 23 está escrito: o salário do pecado é a morte. Jesus ofereceu-se a si mesmo a Deus para apagar os nossos pecados. Ele tomou o seu lugar ao morrer naquela cruz há quase 2000 anos. Mas Ele não poderia tornar você um justo se Ele tivesse permanecido morto. Por isso, 3 dias depois de morrer, Ele ressuscitou dos mortos e então voltou para o céu. Quando você se arrepende de verdade, deixa o pecado e coloca sua confiança no Senhor Jesus como o seu Salvador, Deus então
recebe você por causa daquilo que Jesus fez. Os seus pecados estão perdoados e você está coberto pela justiça de Jesus. O Espírito Santo vem, então, morar em você para lhe dar a vida eterna. Mas não é suficiente apenas receber a Jesus como Salvador. Você precisa também obedecê-lo como seu Senhor. Outra coisa que Jesus disse naquele sermão no monte foi que nem todo aquele que o chama de Senhor irá entrar no reino do céu. Só entrarão aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus disse que um dia, quando todos estiverem diante dele para serem julgados, muitos vão chamá-lo Senhor e dirão que pregaram, expulsaram demônios e fizeram outras coisas maravilhosas no nome dele. Mas Jesus vai lhes dizer: vocês que praticaram o mal, afastem-se de mim. Nunca conheci vocês. Agora, você pode imaginar como seria ouvir Jesus lhe dizer para ir embora, sem lhe permitir entrar no céu. Somente aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem vão entrar no céu. Não adianta fingir que você é um cristão ou tentar ser uma boa pessoa sem Jesus. Nem mesmo tentar entrar no reino do céu do seu próprio jeito. Você precisa do Senhor Jesus para torná-lo justo aos olhos de Deus e precisa do Espírito Santo para que ele venha morar em você e o ajude a obedecer e agradar a Deus como seu Senhor. Não faça como o homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Confie hoje mesmo no Senhor Jesus como seu Salvador. Confesse a Ele o seu pecado e peça que Ele more em seu coração e tome conta da sua vida. Jesus disse que se você vier até Ele, Ele nunca vai, por qualquer razão, abandonar você. Tenho certeza de que você quer ser como o homem sábio. Mas veja, onde ele construiu a casa? Isso mesmo, sobre a rocha. A casa dele talvez até se parecesse, por fora, com a casa do homem tolo, mas a diferença estava no alicerce, que era bem sólido e firme. Ah, sim, talvez o homem sábio tenha precisado cavar bem fundo na terra ou na areia até encontrar a rocha. Talvez tenha sido um trabalho difícil e tenha custado a ele muitos dias. Talvez a sua casa não tenha ficado pronta tão rapidamente quanto a casa do homem tolo, mas o homem sábio tinha certeza de que não valeria a pena ter uma casa se ela tivesse sido construída sobre o alicerce errado. Assim, ele trabalhou pacientemente até que tivesse certeza de que a sua casa não cairia e de que ele poderia morar nela sem nenhum medo do futuro. Você acha que ele foi sábio? Sim, sem dúvida, ele foi. Você também será sábio se confiar no Senhor Jesus para torná-lo justo diante de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, e obedecer a Deus em tudo. Então, assim como sábio, você também terá a certeza de que estará seguro, não importando o que aconteça, e de que quando a sua vida na terra terminar, você estará com o Senhor Jesus e Ele o receberá no céu para viver com Ele para sempre. Ah, antes de terminar, eu devo lhe contar que o Senhor Jesus disse que uma tempestade horrível veio sobre a casa do homem tolo e ela foi totalmente destruída. Mas com a casa do homem sábio nada aconteceu. Por quê? Bem,
Eu acredito que você agora já saiba a resposta, não?